Uma noite de quarta-feira chuvosa e a madrugada de quinta-feira permanece o tempo de chuva, um incêndio de grandes proporções aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Um incêndio histórico aqui no centro de Porto Alegre, um desastre na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Todo o prédio foi destruído. As primeiras providências todas foram tomadas, né? Foi evacuado o prédio. Aqui é o coração administrativo. A parte operacional não está aqui. Não vai haver qualquer prejuízo à segurança pública da sociedade. Isso eu posso afirmar e reafirmar. Assim que nossas guarnições receberam o comunicado do incêndio na Secretaria de Segurança, nós deslocamos com a guarnição, nossa guarnição central, que é a mais próxima, em frente ao IP. A primeira guarnição que chegou no local, faz parte da nossa técnica, é procurar se há vítimas do local. Não foi constatado. Auxiliamos na retirada de alguns que se encontravam no prédio para uma questão de segurança das pessoas. Nesse momento, a chuva aperta aqui na área central de Porto Alegre, o que favorece o trabalho do Corpo de Bombeiros. A todo momento, viaturas, caminhões com escadas Magiros e muitos homens do Corpo de Bombeiros atuando no combate às chamas. Nós temos o apoio de São Leopoldo, nós temos o apoio de Canoas, das guarnições. Então, efetivo, viaturas, água não faltou. O que se teve foi uma grande dificuldade realmente de combate no prédio. Boa noite a todos. Quinta-feira, 15 de julho. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. O dia seguinte. As buscas aos heróis desaparecidos em meio aos escombros, o trabalho dos bombeiros e a investigação da polícia. Veja também o que foi afetado pela destruição do prédio da Secretaria de Segurança Pública. Fique atento para mudanças nos serviços do Detran. E pela primeira vez, o cirurgião plástico das blogueiras presta depoimento. Já passam de 70 denúncias de abuso sexual e erros em procedimentos contra o médico. O que ele alega? Já já a gente conta. Foram horas e horas de muita explicação. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Olha, o nosso estado foi sacudido literalmente pelo incêndio de grandes proporções na sede, no coração da segurança pública, e a quinta-feira foi de buscas aos dois bombeiros, heróis que foram os primeiros a entrarem no prédio lá da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, completamente em chamas. Isso começou na noite passada, ainda por volta de 10 da noite de quarta-feira, e ficou sob responsabilidade desses dois servidores a atividade mais nobre: resgatar possíveis vítimas do incêndio. Vamos ao vivo ao local conversar com a Luciane Coma, que acompanha o trabalho dos bombeiros, o trabalho de rescaldo, de resfriamento e de resgate desses dois heróis. Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, apesar da escuridão, como vocês podem ver aqui atrás, né? Realmente a luz foi cortada, o trabalho continua por aqui. Chemali, como você disse, durante toda a tarde, os bombeiros concentraram esforços no resfriamento da edificação, ou seja, para baixar a temperatura e evitar o surgimento de novos focos de incêndio, já que ainda tem muito material inflamável, né, lá dentro. E também trabalharam muito para garantir a segurança dos
os homens que fazem as buscas e a tentativa de resgates, né, dos 2 militares, dos 2 bombeiros que estão desaparecidos. À tarde, inclusive, eles utilizaram guindastes para a retirada de alguns escombros. Também estão sendo utilizados cães especializados, né, em resgate e buscas. Também estão fazendo esse trabalho aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública. E o trabalho continua noite adentro, como explica o comandante dos bombeiros aqui de Porto Alegre. Vamos ouvir. Não vamos cessar, passaremos a noite inteira envidando esforços, trocando as guarnições, realizando todo e qualquer serviço necessário para encontrar os militares desaparecidos. Chemali, o tenente Derocide Almeida da Costa, ele era o oficial que estava em serviço, né, ontem à noite, na hora do incêndio, inclusive era quem estava coordenando o envio das equipes das viaturas para cá. E o sargento Lúcio Birajara Munhoz, ele estava de folga, mas ele decidiu vir aqui ajudar, né, os seus colegas nessa missão. O primeiro tenente, então, Derocide Almeida da Costa, ele tem 46 anos, é casado, pai de 2 filhos e ele está na corporação desde 98. Em 2 anos ele poderá, inclusive, entrar na reserva, ou seja, se aposentar. O segundo sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz tem 51 anos, já poderia estar na reserva, Chemali, mas decidiu continuar em atividade e ele está na corporação desde 1990, é casado e tem uma filha. Como disse o comandante, as buscas continuam na madrugada. Chemali, o fogo, ele começou no 4º andar aqui do prédio, onde funcionava a sede da Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP. Você já estivemos aqui várias vezes, né? O governo, Exatamente. O governo afirmou hoje que investiu cerca de R$1 milhão na renovação do PPCI, que é o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio deste prédio, que realmente é muito antigo, ele é da década de 70, só que a execução do projeto ainda estava em andamento. Hoje pela manhã, o governador Eduardo Leite, que estava em Brasília, ele retornou às pressas aqui ao estado, acompanhou os trabalhos dos bombeiros. Lembrando, Chemali, que hoje foi aberto um inquérito, né, para investigar as causas deste incêndio. Vamos ouvir o que o governador disse. Não há qualquer indício até o momento sobre qualquer crime, né, em relação a este incêndio, que tenha sido um incêndio criminoso. Não há nenhum indício, embora, evidentemente, toda uma investigação já esteja sendo feita pela Polícia Civil. Daqui a pouco eu volto com mais informações ao vivo, Chemali. Tá certo, Lu. Bom trabalho, continue acompanhando o trabalho incessante do Corpo de Bombeiros, dos socorristas, do resgate, para encontrar esses 2 heróis que permanecem lá entre os escombros. A gente já volta a falar sobre esse incêndio na SSP aqui do nosso estado. Agora a gente fala de uma investigação que chocou os gaúchos. O médico Klaus Brodbeck, investigado por crime sexual, voltou à delegacia nesta quinta-feira, acompanhado de uma equipe de advogados. Por mais de 4 horas, 2 policiais interrogaram o cirurgião plástico. Qual foi o teor desse depoimento? Vamos conversar ao vivo também com a Gabi Lerina, que está lá na Delegacia da Mulher, ali ao lado, né, do Palácio da Polícia, no bairro Santana. Boa noite, Gabi. Oi, Chemali, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos fazendo um verdadeiro plantão, Chemali, aqui em frente à Delegacia Especializada da Mulher, onde o Dr. Klaus Brodbeck chegou aqui acompanhado de 3 advogados por volta das 2 horas da tarde, exatamente bem quando estava marcado o início do interrogatório dele. Informações que eu recebi agora, Chemali, de que o Dr. Klaus Brodbeck pode sair a qualquer instante, ali ó, daquela porta, Chemali. Por isso que nós estamos aqui na frente para aguardar, para ver se a gente consegue conversar com o Dr. Klaus Brodbeck para saber sobre essas acusações contra ele de crime sexual. Mas o que nós já temos de informação que foi repassada pela delegada Geise Laure Rocha, que está à frente desse caso, nessa investigação, Chemali? Bom, foram 2 policiais que fizeram este interrogatório com ele, que durou cerca de 4 horas, agora são os trâmites finais, então, sobre, por exemplo, a assinatura de papéis, e que, mais uma vez, Chemali, o médico negou todas as acusações de abusos sexuais contra ele. Bom, além
do interrogatório do Dr. Klaus Brodbeck, como você disse, durou mais de 4 horas. Chemalho, hoje também foi dia da polícia receber mais testemunhas, são pessoas que trabalham junto ou conhecem o Dr. Klaus Brodbeck, e também de vítimas. E foi com uma dessas vítimas que eu conversei exatamente aqui em frente ao Palácio da Polícia. E olha, Chemalho, mais um daqueles depoimentos bastante chocantes, viu? Ela tem 34 anos hoje, essa mulher, e ela afirma que foi vítima do Dr. Klaus Brodbeck quando iria fazer uma plástica no nariz aos 14 anos, Chemalho. Ele ficava botando o dedo na minha boca. Toda vez que ele fazia isso, por várias vezes ele dizia que era pra ver se a ponta do meu nariz mexia conforme a minha boca se movimentava. E eu era criança, eu achava que aquilo, pra mim, eu sabia que era desconfortável. Como eu já disse, então, né, Chemalho, o Dr. Klaus Brodbeck foi liberado pela polícia, não foi preso e as investigações continuam, Chemalho. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. Agora, ninguém imaginava que o volume de denúncias quando desencadearam a operação da Polícia Civil pudesse passar de 70 denúncias e o número não para por aí. É outro caso que permanecemos acompanhando para e passo com a Polícia Civil. Trocando um pouquinho de assunto, vamos falar de Libertadores, porque Libertadores é aqui no SBT. Daqui a pouco tem Internacional em campo lá no Paraguai. É o jogo de ida das oitavas de final contra o Olímpia. E como chega o Colorado do técnico Diego Aguirre? Na tela. Tá certo que arriscar a escalação colorada sob o comando de Diego Aguirre é um desafio. Mas vamos tentar. O provável Inter para pegar o Olímpia logo mais 9h30 tem esse 11 titular. Daniel, Heitor, Cuesta, Bruno Mendes e Moisés, Dourado, Edenilson, Caio Vidal, Bosquilha e Patrick e ainda Yuri Alberto. A promessa é de time ofensivo. Uma vitória importantíssima, que a gente precisa ganhar lá, né? A gente sabe da dificuldade, é um clube campeão do mundo, como eu falei, mas a gente vai lá buscando a vitória. Mesmo que haja desfalques, Tyson tem entorse no tornozelo, Maurício, com o mesmo problema, fica 10 dias de molho. E Saravia, praticamente um mês parado. Hoje à noite, show Urucubaca. Olímpia e Inter, que essa pintura de gol do Caio Vidal contra o mesmo Olímpia há alguns meses sirva de inspiração. Boa sorte ao Colorado. Agora a gente volta a falar do assunto de quarta, de quinta-feira, aqui no Rio Grande do Sul. O incêndio na Secretaria de Segurança e as buscas, nesse momento, aos bombeiros desaparecidos nesse grande incêndio. A Luciane permanece lá acompanhando todo esse trabalho. Alguma novidade desde a última entrada, Lu? Olha, Chemalho, há pouco os bombeiros, eles ligaram um holofote lá no interior aqui do terreno. A gente não consegue visualizar aqui de fora, mas para iluminar as ruínas ali, a estrutura, porque, como eu falei antes, o trabalho não vai parar agora à noite, nem na madrugada. Esse trabalho de buscas aos 2 bombeiros, né, que estão desaparecidos. E também há pouco houve uma grande movimentação de entra e sai, de guarnições e viaturas, porque houve a troca de equipe, né, Chemalho, para dar continuidade então ao trabalho. Agora, Lu, hoje à tarde eu conversei com a delegada Nadine Anflora, chefe de polícia. Se falava, ela deu detalhes aí do início do inquérito. Já se tem ali um indício mais reforçado sobre isso. Isso foi no início da tarde, as informações vão sendo atualizadas a cada momento. O que se tem agora, Lu? Olha, Chemalho, 6 testemunhas, 6 servidores prestaram depoimento, né, agora até o início da tarde, ali a polícia, e de acordo com esses servidores, o fogo começou no teto do 4º andar, onde funciona a SUSEP. É um indício, né, segundo a polícia, de que possa ter ocorrido um curto-circuito, porque um deles chegou a ver uma espécie de faísca, enfim. Sim. Então, poderia ser, então, um curto-circuito e como está tudo muito destruído, provavelmente, Chemalho, a perícia vai ter aí uma causa presumida do que realmente aconteceu. A gente tem uma arte, para quem não conhece aqui o prédio, que mostra o que funcionava aqui em cada andar. Por exemplo, no 1º e no 2º, era o DCCI, que é o Departamento de Controle e Comando Integrado. No 3º andar, funcionava o IGP, a sede administrativa do Instituto Geral de Perícias,
emergências. No quarto, onde então começou o fogo, a SUSEP. No 5º, 6º e 7º andares, Chemali, pertenciam, né, ao Detran, ou seja, havia uma grande área aí para o Departamento de Trânsito. No 8º era o gabinete do secretário, no 9º a gente tinha então um auditório. A gente segue acompanhando os trabalhos aqui no local, Chemali, e voltamos logo mais com outras informações. Tá certo, Lu, daqui a pouco a gente volta a conversar direto do local desse grande incêndio lá no centro da capital gaúcha com a equipe da Luciane Coma. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983 24 54 80. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a gente volta a falar as últimas informações das buscas pelos bombeiros desaparecidos no incêndio e também o sentimento da nossa equipe que se deparou com esse grande incêndio ainda na noite de quarta-feira e que avançou madrugada de quinta-feira. E também vamos falar dos serviços que foram afetados pela destruição do prédio e como vai funcionar a partir de amanhã. A gente volta já já. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E agora eu tenho uma dica para você, homem. Meu amigo, você mesmo que precisa de um produto completo e prático para o seu barbear. Conheça a espuma de barbear Revitarte For Men da Farmácias Associadas. Ela conta com uma textura cremosa que vai facilitar muito o seu barbear. Enriquecida com aloe vera, ela vai refrescar a sua pele. Além disso, ela também conta com alantoína, que acalma e suaviza. Deixe a sua pele macia e hidratada com a espuma de barbear Revitarte For Men. A hora do barbear vai ficar muito mais fácil e a sua pele vai agradecer o cuidado. Você encontra a espuma em todas as lojas da rede Farmácias Associadas. Vá até a Associadas mais próxima de você e adquira a espuma de barbear por apenas R$ 15,50, sempre no cartão de vantagens. E a gente volta a falar lá do centro de Porto Alegre ao vivo, onde a Luciane Coma acompanha o trabalho dos bombeiros na Secretaria de Segurança Pública. Agora, Lu, como ficam os serviços afetados na sede aí da Secretaria? O que vai mudar a partir de amanhã já, Lu? Muita coisa, viu, Chemali? Vamos começar então falando dos serviços do Detran. A gente preparou uma arte. Olha só, o chat de atendimento virtual do Detran volta a funcionar amanhã pela manhã. Agora, o atendimento presencial no Tudo Fácil do Detran, né? O atendimento do Detran no Tudo Fácil só volta na segunda-feira. A Junta Médica Especial de Porto Alegre passa para o Centro de Formação de Condutores a partir de segunda. O canal Fale Conosco, ele está fora do ar, então, temporariamente. Outro serviço que está fora do ar é o Disque Denúncia, o 181. Então, as denúncias podem ser feitas pelo canal 181, disponível no site da Secretaria de Segurança Pública. Já o atendimento do canal 190, né, da Brigada Militar, 193 dos Bombeiros e 197 da Polícia Civil estão funcionando normalmente. Apesar da destruição da central aqui, eles imediatamente foram transferidos para batalhões, para o 9º Batalhão aqui de Porto Alegre. Na SUSEP, Chemali, todos os serviços estão funcionando, viu? Inclusive o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, havia uma apreensão, mas sim, continua, né? Ele está funcionando. Como você viu aqui, está sempre havendo aqui muita movimentação de viaturas aqui no local. Os trabalhos continuam ainda, né, durante toda a noite, Chemali. Agora, Lu, fica toda a nossa torcida para que os bombeiros sejam encontrados com vida. Eu, pessoalmente, conheci o Sargento Munhoz, né? Já havia
feito vários trabalhos acompanhando o trabalho dos bombeiros e tinha informação antes da meia-noite, Lu, quando a nossa equipe chegou ontem aí, de que os dois estavam desaparecidos. Torcia para que essa informação não se confirmasse. Por volta das 2 da madrugada veio a informação oficial do desaparecimento deles e a gente fica muito abalado com tudo isso, né? No semblante de vários servidores, pessoas da segurança pública que nós conhecemos do nosso dia a dia de acompanhar o jornalismo e também toda a estratégia, o desespero, a apreensão, porque não se sabia se realmente o prédio estava evacuado por completo. E aí entra o trabalho bravo dos bombeiros de buscar qualquer vítima que possa estar por lá. É um trabalho que, olha, eles tiveram uma coragem tremenda, tremenda, e a gente torce por um desfecho positivo nessa história. Lu, obrigado pelas informações, continue acompanhando aí o trabalho. A todos uma noite de quarta-feira, de quinta-feira, um pouco mais calma do que foi a noite passada. Amanhã, novas informações no SBT Rio Grande, no SBT Brasil também. Reportagem da Luciane Coman sobre esse incêndio na SSP. A gente volta amanhã às 7h20. Um abraço, até amanhã.